Nesse vídeo eu vou recomendar 10 quadrinhos para você que tá afim de começar a ler materiais mais volumosos. E aí galera, beleza? Eu sou Charles Nascimento. É o seguinte, eu sempre fui fascinado por leitura e eu gosto de desafios de ler materiais mais volumosos. Mas a realidade é que a maior parte das pessoas tem dificuldade de implementar o hábito de leitura. E mesmo quem já lê há algum tempo, tem dificuldade assim, né? Tem medo, tem receio, na verdade, de pegar materiais mais volumosos. Tem medo de investir a grana e não conseguir dar conta de ler o material. Você deve ter um monte de livros e quadrinhos aí na tua casa que você não leu e aí você fica com receio, né? Eu vou te mostrar que tem um mito por trás disso nesse vídeo e vou te fazer recomendações de quadrinhos mais volumosos que eu garanto que você vai começar e vai terminar. O que acontece, galera, é o seguinte, existe um mito ou uma ideia falsa na nossa cabeça que se apresenta muitas vezes, que se tem um maior número de páginas, necessariamente vai ser mais demorado para ler, ou se é um quadrinho muito grande e tal, pô, vou cansar, vou enjoar daquela leitura. E isso não é assim que funciona. Você pode pegar quadrinhos fininhos, isso já aconteceu comigo, pegar quadrinhos fininhos e ter muita dificuldade para ler. E aí a dificuldade vem por variadas questões. Pode ser por conta do tipo de história, o tipo de escrito, o roteiro às vezes mais intrincado, mais difícil, ou uma temática a qual você não tem familiaridade, então isso vai levando um maior tempo de processamento, né, na sua cabeça ali, para você entender o que está se passando naquela história. E o contrário também é real. Muitas vezes você pega um quadrinho que ele é mais volumoso e pelo tipo de roteiro, pelo interesse que ele provoca, você vai ler ele muito rapidamente. Então, na realidade, o tempo de leitura, ele nem sempre é determinado pelo número de páginas. Às vezes vai depender muito mais do teu interesse em relação ao trabalho do que propriamente a questão do número de páginas. Pensando nisso, eu resolvi criar uma lista de recomendações de quadrinhos que, na minha opinião, são fáceis de ler apesar do tamanho. Mas que quando você começa a ler, você tem dificuldade de parar, pelo menos na minha experiência, e eu acredito que na maior parte dos casos vai funcionar da mesma forma, beleza? Vamos então para a lista. Eu vou recomendar dois trabalhos aqui do mesmo autor, que é o Craig Thompson, tá? Que é o Retalhos. Você tá vendo que é um volume grande aqui, tá? O Retalhos, o Craig Thompson vai contar uma história de um romance entre adolescentes e é uma história que é impossível você ler esse trabalho aqui e não se identificar em vários momentos com as situações que estão acontecendo. É um quadrinho muito bonito e tem o Habib. O formato dele em Corão não é à toa, porque esse quadrinho ele realmente tem uma coisa assim de mitos islâmicos, mistura com questões do judaísmo. Aí você fala, pô, não quero ler isso porque vai ser um quadrinho moralista, alguma coisa. Nada disso, é uma aventura maravilhosa, cheia de poesia, muito fluido, muito gostoso de ler. Eu achei assim esse trabalho super fluido, apesar do tamanho dele, que é bem... chama atenção, né? É grandão, grandalhão, assim. Mas quando você começa a ler, a leitura flui assim maravilhosamente bem. Minha coisa favorita é Monstro, é outro desses trabalhos. Eu estou desesperado para ler a continuação desse trabalho, mas porque ainda não saiu, não foi lançado, mas esse material aqui, o primeiro volume, ele já vale a experiência. Se a Emil Ferris que fez esse trabalho parasse por aqui, já valeria a recomendação aqui. E por que esse trabalho é incrível? A gente vai acompanhar uma menina aqui que está investigando um assassinato e ela vai reproduzindo tudo aquilo, a vida dela como um todo, as dificuldades, os dramas dela, através de imagens feitas num caderno escolar, né? E a arte da Emil Ferris aqui é maravilhosa, ela vai variando de estilos aqui, a história é muito interessante também, é um quadrinho espetacular, esse é um dos quadrinhos da minha vida, cara, esse quadrinho aqui é maravilhoso, vale muito a pena. Outro que é recomendadíssimo é o Uzumaki, é um quadrinho de terror, de horror, na verdade, e que tem aqui situações realmente bizarras e grotescas e que vai fazer referência a situações do mundo real. Quadrinho fantástico, não conheço ninguém que tenha lido o Uzumaki que não tenha ficado impressionado com esse trabalho. Ele é grandalhão, mas pode acreditar, você começa a ler e não para mais. Diomedes, de Lourenço Mutarelli, um dos clássicos do quadrinho nacional. Trabalho que mistura boa dose de sarcasmo, ironia, niilismo e muita comédia. É um quadrinho divertidíssimo já pela sua proposta de ser uma trilogia de 4 quadrinhos. É um quadrinho espetacular, cara. É um dos grandes clássicos do quadrinho nacional. Altamente recomendado. Leia esse trabalho do Lourenço Mutarelli. Não passe por essa vida sem ter lido Diomedes. Eu garanto pra você que a aventura aqui é sensacional, divertidíssima e, por que não dizer, até mesmo reflexiva. Eu poderia pegar vários trabalhos do Will Eisner, mas eu escolhi Nova York, tá? Mas poderia ser qualquer outro. O Will Eisner, ele tinha uma capacidade para contar histórias impressionantes, histórias que pareciam histórias comuns, mas que ele dava sempre uma carga emocional ali, mostrando que a realidade do dia a dia, a realidade mais banal, ela carrega realmente experiências de vida muito profundas. Usando de uma série de técnicas aqui, inclusive com várias histórias mudas, Nova York é um quadrinho maravilhoso
que vai narrar a experiência do próprio Will Eisner, né? A experiência no sentido daquilo que ele viu quando criança, Nova York ali do início do século XX. É uma aula, é um monstro para contar histórias o Will Eisner nesse trabalho aqui em Nova York, apesar do tamanho dele aqui. Não se assuste, veja esse material porque é difícil parar de folhear esse material aqui. E agora eu vou terminar a lista com 4 quadrinhos do universo de super-heróis. E lembrando que os links para você adquirir esses trabalhos estão aqui na descrição do vídeo e também no topo dos comentários, beleza? Vamos lá, eu vou falar com você sobre Demolidor, Demônio do Pavilhão D. São várias páginas aqui, mais de 400 páginas, mas eu sou apaixonado por esse trabalho. Ele é um encadernado que está ali no meio da fase entre a fase do Brian Michael Bendis e a fase do Ed Brubaker. Aliás, é nesse trabalho aqui que você vai ver a passada de bastão, né? E aí acompanhando também o trabalho de arte do Alex Maleev, estava trabalhando com o Brian Michael Bendis, e agora você vai ter o Michael Lark, que vai trabalhar junto com o Ed Brubaker nessa série aqui espetacular. Eu gosto muito desse quadrinho pelas cenas de combate, ele tem várias cenas de luta sensacionais. Elektra, Viúva Negra, o Demolidor, Mercenário, Justiceiro aparece em determinado momento aqui, o próprio Rei do Crime. É um quadrinho com muita ação e muita tensão, principalmente quando eles todos ficam aprisionados na Ilha Hiker. Vale muito a pena você ler esse trabalho aqui, é sensacional. E se puder ler na sequência com os outros encadernados, melhor ainda. Outro encadernado que está no meio de uma fase, mas que é sensacional, que você pode ler, inclusive, não necessariamente tendo lido os outros. Se puder ler os outros anteriores, ajuda muito. Mas se você não puder ler, leia diretamente esse aqui que vale a pena, que é o Lanterna Verde, A Noite Mais Densa. Por que eu digo que é importante ler os anteriores? Porque se você ler os anteriores, você vai vendo a construção do que acontece aqui, e aí você vai aproveitar muito mais o material, porque você vai entender melhor as referências aqui. Mas você não obrigatoriamente precisa ter lido a fase anterior aí do Lanterna Verde. Se você ler diretamente aqui, você vai conseguir inferir as coisas e acompanhar. São mais de 500 páginas aqui de pura ação quando o Mão Negra ali junto com o Necron, eles conseguem erguer do túmulo heróis e vilões que já tinham morrido e tal, e praticamente a tropa das Lanternas Verdes vai ter que ter um grande confronto contra zumbis. Momentos épicos nessa fase aqui, sensacional, com a reunião de várias tropas de Lanternas Verdes. É provavelmente o auge da fase de Geoff Johns no título do Lanterna Verde. Espetacular isso aqui. Durante a fase da Corporação Batman, nós tivemos uma perda terrível dentro do universo do Batman, quando o Robin, o filho dele, o Damian Wayne, morre. E aí o morcegão vai dar um jeito de reviver o seu filho. Sim, o morcego tem um plano para resgatar o corpo do seu filho e ressuscitá-lo. E essa história com uma, né, tem assim uma ideia muito maluca, ela vai se desenvolver nesse encadernado aqui, Batman e Robin, A Busca por Robin. E esse quadrinho tem um monte de marmeladas e coisas que realmente são exageros extremos, mas que são sensacionais e muito divertidos, como, por exemplo, o Batman praticamente sozinho invade Apocalipse atrás do cadáver de seu filho. Sensacional esse material aqui, pela diversão que ele provoca, pelo exagero da ação. É muito divertido ler Batman e Robin, A Busca por Robin, além de ser um quadrinho bonito, né? Porque o pai lutando com todas as forças atrás do seu filho é bonito, é legal. E pra fechar, quadrinhos enormes aí que você não precisa ficar assustado que você vai ler rapidão, é o espetacular Homem-Aranha, o Omnibus, tá? São mais de 800 páginas, assusta, você fala, cara, isso aqui é muita coisa. Cara, você começa a ler isso aqui, você não consegue parar, porque as histórias têm um roteiro tão leve, tão suave, histórias de aventura e tal, que são tão gostosas de ler que você não consegue parar, você simplesmente vai avançando rapidamente na leitura. Vale a pena conferir esse trabalho aqui, até para conhecer mais o Teioso, numa fase importante, fase que ele era desenhado pelo McFarlane, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Você tem tudo organizadinho aqui, um monte de histórias compiladas de forma cronológica. Vale a pena ler isso aqui, mesmo que você tenha medo de ler coisas muito volumosas, vai nesse Homem-Aranha aqui que você vai se divertir, você não vai se arrepender não. Confere esse vídeo aqui em que eu falei sobre justamente esse Omnibus do Homem-Aranha, eu comentei, fiz uma resenha sobre ele, dá uma conferida aqui, beleza? A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui do BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!